pessoa mais rica de todos os tempos não é Elon Musk ou Jeff Bezos. Sua fortuna era tão imensa que uma única viagem que ele fez quebrou a economia de um país inteiro por mais de uma década. E o mais chocante, você provavelmente nunca ouviu falar dele. Estamos falando de Mansa Musa, o rei dos reis do Império do Mali, um homem cuja riqueza, ajustada para os dias de hoje, chegaria a incríveis 400 bilhões de dólares. Como um rei africano do século XIV, acumulou uma fortuna que faz os bilionários de hoje parecerem classe média. Prepare-se, porque a história de Mansa Musa vai muito além do ouro. Ela envolve expedições oceânicas perdidas, cidades de sabedoria e um legado que mudou o mundo para sempre. A história de como Musa chegou ao poder é tão fascinante quanto sua riqueza. O trono do Mali não foi simplesmente herdado por ele, foi conquistado pelo destino. A tradição no Império do Mali era que, quando um rei partia em uma grande jornada, como uma peregrinação, ele nomeava um vice para governar em sua ausência. Se o rei não retornasse, esse vice se tornaria o novo herdeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. O antecessor de Musa, o rei Abacar II, era um homem obcecado por uma ideia: descobrir o que existia do outro lado do vasto Oceano Atlântico. Ele não acreditava que o oceano era infinito. Determinado, Abacar preparou uma expedição gigantesca. Foram 200 barcos cheios de homens, e muitos outros carregados com ouro, água e suprimentos para vários anos. A ordem para o capitão era clara: não volte até chegar ao fim do oceano, ou até que todos os suprimentos se esgotem. A frota partiu, e por muito tempo não houve notícias. Até que um dia, um único barco retornou. O capitão, desesperado, contou uma história assustadora. Ele disse que, no meio do oceano, encontraram um rio poderoso, uma correnteza gigante que engoliu todos os outros barcos em um redemoinho. Ele foi o único que conseguiu escapar, mas o rei Abacar II não acreditou. Sua obsessão era maior que o medo. Ele decidiu liderar uma segunda expedição, ainda maior, 2.000 barcos para ele e seus homens, e mais 1.000 para água e provisões. Antes de partir para o que seria sua última viagem, ele nomeou seu vice, um jovem chamado Musa, como regente, e então, ele partiu rumo ao Atlântico, para nunca mais ser visto. Assim, sem esperar, Mansa Musa se tornou o governante de um dos maiores impérios que a África já viu. Com o império em suas mãos, Musa, um muçulmano devoto, decidiu realizar a jornada mais importante para sua fé, a peregrinação a Meca, conhecida como Hajj, mas esta não seria uma viagem qualquer. Em 1324, Mansa Musa iniciou uma jornada que entraria para a história. Sua caravana era algo nunca antes visto. Imagine uma cidade inteira em movimento. Eram 60.000 homens, 12.000 servos, todos vestidos com a mais fina seda persa, e cada um carregando um bastão de ouro puro. 80 camelos marchavam em fila, e cada um deles carregava entre 50 e 300 quilos de pó de ouro. A procissão era tão grandiosa que Musa era autossuficiente. Ele alimentava todos os homens e animais de sua comitiva. Ao longo do caminho, por onde passava, ele distribuía ouro. Em cada cidade, ele dava ouro aos pobres, negociava com mercadores e, segundo relatos, construía uma nova mesquita toda sexta-feira. Sua generosidade era lendária, mas foi sua parada no Cairo, no Egito, que selou seu nome na história. Ao chegar no Cairo, Musa foi recebido pelo sultão do Egito, Al-Nasser Maomé, como gesto de boa vontade. Musa enviou um presente de 50.000 dinares de ouro, antes mesmo de se encontrarem. Ele e sua comitiva acamparam perto das pirâmides por 3 meses. Durante esse tempo, ele injetou tanto ouro na economia local, que o valor do metal precioso despencou. O preço do ouro caiu em 25%, e a economia do Egito entrou em colapso. A inflação foi tão devastadora, que o país levou mais de 12 anos para se recuperar totalmente. Pensem nisso. Um único homem, com sua generosidade, quebrou a economia de uma nação poderosa, simplesmente por ser generoso demais. Mas a viagem também mostrou a humildade e a fé de Musa. Era costume que, ao encontrar o sultão, qualquer um deveria se ajoelhar e beijar o chão. Musa se recusou. Ele argumentou que só se prostraria diante de Deus após muita negociação. Ele chegou a um acordo. Ele se prostraria, mas faria isso em nome de Deus, Naudo Sultan. E assim, o fez. Na viagem de volta de Meca, a ironia do destino, Musa tinha distribuído tanto ouro, que ficou sem dinheiro, e precisou pegar empréstimos com os próprios mercadores do Cairo, os mesmos que ele havia enriquecido meses antes. Qual vocês acham que foi o maior impacto da viagem de Mansa Musa? O colapso econômico que ele causou,
ou a forma como colocou o Império do Mali no mapa mundial? Deixem suas opiniões nos comentários. Quando Mansa Musa retornou de sua peregrinação, em 1325, ele não voltou sozinho. Ele trouxe consigo os maiores estudiosos, poetas e arquitetos do mundo islâmico. Sua visão não era apenas ser rico. Ele queria transformar seu império em um centro global de conhecimento e cultura. Ele iniciou um programa de construção massivo. Em cidades como Gao e especialmente Tombuctu, ele ergueu mesquitas e madraças, que são escolas islâmicas. A mais famosa de todas é a Mesquita de Nguereber, em Tombuctu. Projetada por um arquiteto que ele trouxe de Al-Andalus, a Espanha Moura, a mesquita existe até hoje, e é um patrimônio mundial da Unesco. Sob o governo de Musa, Tombuctu floresceu. De uma parada de caravanas no deserto, transformou-se em uma metrópole vibrante. A cidade se tornou um polo de comércio, cultura e aprendizado. Mercadores vinham da Nigéria, do Egito, e até da Europa, menos de Veneza, Granada e Gênova menos, para trocar tecidos e outros bens, pelo famoso ouro do Mali. Mas o maior legado de Musa em Tombuctu foi a Universidade de Sankoré. Ele a transformou em uma das maiores universidades do mundo na época. Com juristas, astrônomos e matemáticos, a universidade atraía estudiosos de toda a África e do Oriente Médio. Em seu auge, a Universidade de Sankoré tinha capacidade para 25.000 alunos e possuía uma das maiores bibliotecas do mundo, desde a lendária Biblioteca de Alexandria, com quase 1 milhão de manuscritos. O Império do Mali, no seu auge, tinha mais de 400 cidades e uma vida urbana avançada. A fama de Mansa Musa e de seu Império Dourado se espalhou por todo o mundo. Em 1375, o famoso cartógrafo espanhol Abraão Cresques desenhou o Atlas Catalão, um dos mapas mais importantes da Europa medieval. E lá, no meio da África, ele desenhou um rei, sentado, em um trono de ouro, com uma coroa de ouro, um cetro de ouro, e segurando uma enorme pepita de ouro na mão. Esse rei era Mansa Musa. Ele literalmente colocou seu império no mapa, mostrando ao mundo a riqueza e o poder da África Ocidental. A data exata da morte de Mansa Musa é debatida, mas acredita-se que ele tenha morrido por volta de 1337. Após um reinado de 25 anos que é considerado a Era de Ouro do Império do Mali. Ele não foi apenas o homem mais rico da história, ele foi um construtor de nações, um patrono das artes e da educação, e um líder que transformou seu império em um farol de prosperidade e conhecimento. Sua história nos lembra que a riqueza de uma pessoa não está apenas no ouro que ela possui, mas no legado que ela deixa para o mundo. A história de Mansa Musa é uma prova poderosa da grandeza e da riqueza das civilizações africanas. Gostou de conhecer a incrível história do homem mais rico de todos os tempos? A saga dos grandes impérios africanos está apenas começando. No nosso próximo vídeo, vamos explorar o que aconteceu com o Império do Mali após a morte de Mansa Musa.